fechada, o céu é de bronze na hora do medo. Até das promessas a gente esquece, mas Deus não esquece não. O tempo dispara, um alarme no peito, são vozes gritando que não tem mais jeito. Amigos se afastam e nos abandonam, mas Deus não abandona não. Pelo contrário, mesmo invisível, Ele está perto, sua presença é combustível pra você não parar. Quem foi que disse que porta de ferro impede dele operar? Não tente entender, apenas acredita que a vitória é certa. Deus vai fazer você ficar de boca aberta. Quando extraordinário então acontecer, e vai acontecer. Não tente entender, porque Deus é mistério dentro de mistério. E quando perguntarem como aconteceu, você só vai dizer: isso é coisa do meu Deus. É coisa do meu Deus fazer uma hora abrir. É coisa do meu Deus o gigante cair. É coisa do meu Deus mudar a natureza, fazer leão com fome ignorar a presa. É coisa do meu Deus abrir porta trancada, responder oração de crente de madrugada, tirar a depressão, jogar o medo fora, mudar de vez a tua história. Não tente entender, apenas acredita que a vitória é certa. Deus vai fazer você ficar de boca aberta. Quando é extraordinário então acontecer, e vai acontecer. Não tente entender, porque Deus é mistério dentro de mistério. E quando perguntarem como aconteceu, você só vai dizer: isso é coisa do meu Deus. É coisa do meu Deus fazer uma hora abrir. É coisa do meu Deus o gigante cair. É coisa do meu Deus mudar a natureza, fazer leão com fome ignorar a presa. É coisa do meu Deus abrir porta trancada. A paz de Cristo Jesus, bem-vindos, bem-vindas, né? A mais um podcast Bolsa de Mulher, né? Você tem curtido, comentado, compartilhado? Pode enviar suas sugestões também, viu, gente? Mandem sugestões, né, para os nossos podcasts e não esqueça, ativa o sininho. Cada vez que entra um podcast novo, ele é ativado e você já fica sabendo. Opa, podcast novo. Como sempre, minhas amigas aqui, né, minhas companheiras, né, a Josi, a Carol, minha filha. Boa noite. Nos bastidores está o Maurício, nosso amigo, Vulgo companheiro. Sempre. E hoje temos alguém muito especial, gente. Temos aqui no nosso podcast hoje a irmã Ilúzia. Acho que quase ninguém conhece ela em Alvorada, né? Acho que não. Acho que não. E acho que não só é Alvorada, tem umas pessoinhas aí fora de Alvorada que também conhecem a irmã Ilúzia, né? E a irmã Ilúzia, ela faz parte, né, da diretoria da União Feminina aqui de Alvorada, né? Ela que é a coordenadora, né, da região 2 e também coordenadora do projeto Mães na Torre de Vigia. Então, para você que também nas segundas-feiras, às 19 horas pelo Facebook, assiste o programa Mães na Torre de Vigia, tem programas que você vai ver a irmã Ilúzia junto com as companheiras, ministrando a palavra, né? Tem sido uma bênção os nossos programas. Mas hoje nós vamos conversar com a irmã Ilúzia. Quem sabe você que está assistindo, seu esposo não é crente, ainda não serve ao Senhor, não aceitou a Jesus como seu Salvador. Quem sabe você conhece alguém da sua congregação, da sua igreja, que o esposo não é crente. Você vai compartilhar esse podcast. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos conversar com alguém, né, que orou 23 anos pela conversão do seu esposo. Então, irmã Ilúzia, nós queremos ouvir da senhora, né, como é que foi a sua conversão, né, quanto tempo de casada a senhora tinha quando conheceu a Jesus, quando começou a servir a Deus,
E como é que foi trazer as suas filhas, que para a glória de Deus todas as suas filhas servem a Deus, como é que foi trazer suas filhas para o Senhor, né? E em nenhum momento, ao que me parece, elas seguiram o pai, mesmo o pai não sendo crente, né? Às vezes, sabe como é que é? Vamos com o pai, vamos dar uma saidinha com o pai e tal, né? Nem que seja para agradar, né? E como é que foi todo esse processo até a conversão do seu esposo? Paz do Senhor, Maria. A paz do Senhor Jesus, a todos e a todas, como eu digo, né? Paz do Senhor para a nossa jovem que está conosco, né? A nossa querida irmã Josi e a nossa querida irmã Felícia, que me convidou a estar aqui hoje, para nós falar um pouquinho do que é uma mulher que espera em Deus, né? Porque tem coisas que já passou, né, irmã Felícia? Tem coisa que a gente já nem lembra, né? Sim. Né? Na hora da luta a gente fica muito, né? Mas depois vai passando o tempo, a gente vai, já faz 18 anos, né, que ele aceitou Jesus, né? Sim. Mas não foi fácil. Não foi fácil, não. Eu me converti com 22 anos, eu tinha 5 anos de casado. E eu vim para o Senhor através de uma enfermidade, né? Que eu já contei meu testemunho, muitos já conhecem, que eu vim para Jesus através de uma enfermidade. Eu fiquei com tuberculose, né? Por não me cuidar, né? Não me cuidar a minha saúde. Trabalhava, tinha as filhas pequenas. E eu terminei, naquela época, indo para o sanatório. E recém chegando em Porto Alegre. A gente era de Encruzilhada, né? Daí, o que aconteceu? Eu fui para o sanatório, fiquei lá 25 dias. Mandei minhas 2 meninas que eu tinha para Cachoeira do Sul, para a casa das minhas irmãs, e as minhas irmãs abraçaram as minhas filhas sem saber se eu ia sobreviver ou não. Porque arrebentou uma veia do pulmão, né? E eu comecei a botar sangue, né? Sim. Muito sangue. Daí, eu fiquei 25 dias no hospital, e lá no hospital já falavam, os crentes vêm aqui. Eles fazem culto nessa sala. E aí, eu fiquei aqueles 25 dias, não apareceu ninguém. Não foram ninguém. Mas eu fiquei curiosa. O que será, né? Sim. Aí, eles liam a palavra, eu não conhecia nada, né? Eu era católica, daquela de carregar a santinha, né? Sim. As imagens, esculturas. Né? Daí, eu vim para casa, depois de 25 dias, eu ganhei alta, e eu vim para casa. Daí, eu cheguei em casa e eu tinha que ir buscar as filhas, né? Em Cachoeira. E eu tinha uma vizinha do lado da minha casa, que ela era cristã, e ela foi me visitar. Mas foi muito interessante, porque eu não conhecia ela, e ela já chegou lá em casa com um chazinho. Ela disse, eu tenho notado que a senhora parece que está tão doentinha, chegou no hospital ontem, eu vim aqui lhe trazer um chazinho. Mas o chazinho ela trouxe já para me ganhar, né? Sim. Aí, estratégia, né? Estratégia. Às vezes a gente não tem, né, irmã Felícia, essa estratégia. Como ganhar uma pessoa, né? E ela, bem dizer, ela ganhou sem palavras naquele momento, né? Aí ela veio do chazinho, eu tomei aquele chazinho, eu me senti muito bem, assim, foi muito bom aquele chazinho dela. Daí ela foi embora, não me disse nada, não falou nada de Jesus para mim. Mas eu sabia que ela era cristã, né? Eu conhecia ela como cristã. Daí ela foi embora e no outro dia ela veio de novo. Daí ela disse assim, daí como é que tu tá? Depois que eu já tinha ido buscar as filhas, né? Fui buscar as filhas em Cachoeira, voltei no outro dia. E naquela semana que eu cheguei de Cachoeira, tinha uma campanha na Tijuca. Uma campanha de evangelismo. E daí ela disse, tu sabe, tu conhece Jesus? E eu disse para ela, não, porque lá no hospital eu esperei, eu disse que iam lá, não foram, eu não sei, não conheço. Aí ela disse, você não quer ir na igreja? E quando a gente está muito mal, assim, né, tu quer ficar boa, né? Claro, né, quer ficar curada. Claro, só que eu quero ficar curada, não me interessa. Ela não está me convidando, eu vou ir. Aí ela disse, vamos no culto amanhã, era uma quinta-feira. Acho que tem culto de tarde. Aí nós chegamos lá na igreja, estavam arrumando a igreja, né, para o culto à noite, não tinha de tarde. Aí ela disse assim,
Daí tu vem da noite? Sai, eu vou ver, eu vou falar com meu marido, né? Ver se ele, o que ele acha. Daí, eu falei pra ele. Ele chegou do serviço, eu falei pra ele, sabe, tu que sabe. Disse, aí tu vai. E daí, naquele dia eu fui pra igreja. E tava o pastor Jaime Lima. Sabe quem é, né? Pastor Jaime Lima. Eu já não sei onde é que ele tá. Se ele tá aqui. Ele foi o que me ganhou para Jesus. Daí eu cheguei na igreja, a igreja lotada. E eu bem magrinha. Já não sou muito gorda, né? Era mais magrinha ainda. Era mais magrinha, com 2 filhas do lado, assim, né? Ela já estava com as 2 meninas. Sim, as 2 mais velhas, né? Sim. Uma nenê, que era a Ivanice, e a Ivane tinha 2 anos e meio. Gente. Daí eu aceitei Jesus naquela noite. Eu saí dali muito alegre, né? Na quinta-feira. Daí cheguei em casa e disse pro meu marido, né? Eu vou pra igreja. Vamos junto? Ele disse, não. Vai tu com as gurias. Abriu a porta, né? Sim. Era tudo que eu queria que ele dissesse isso, né? Claro. Não queria aí o que eu ia fazer, né? Sim. Ainda não sabendo o que teria que acontecer pra frente, né? Sim. Porque quando a gente aceita Jesus, né? A gente... Daí eu fui no domingo, fui na quinta, na sexta, sábado e domingo. Fui na campanha inteira. Sim. Daí quando foi no domingo, Jesus me curou da tuberculose. O irmão Jamile orou e ele disse que Deus estava curando alguém ali naquela noite. Olha só, que maravilha. E eu fiquei curada radicalmente. Peguei aqueles remédios que eu tinha um monte de remédio, né? Só injeção eu fiz 90. 90 dias, todos os dias injeção eu fazia. Ui, meu pai. E eu peguei esse remédio escondido do Valmir e botei fora. Não vou tomar mais isso. Jesus me curou. Fé de recém, né? Sim, convertido. Jesus me curou, não vou tomar mais esse remédio. E eu não tomei mais aqueles remédios e eu fui engordando, fiquei bem. E continuei indo na igreja. Daí, aí começou a vir os problemas. Aí é que veio os problemas. Aí veio as lutas. Aí veio as lutas, né? E aí eu fui indo com as gurias. Daí depois a gente teve falta de serviço, nós fomos embora pra fora. Com 2 anos de crente, não tinha serviço em Porto Alegre. O que aconteceu? Nós tivemos que ir embora pra fora. De novo. De novo. E lá onde nós fomos, era São Francisco de Paulo, a igreja mais perto era 30 quilômetros. Então, eu nunca fui na igreja. E eu vivia lá nos matos, orando, porque tinha bastante mato, né? Sim. Eu vivia nos matos, orando nos banheiros, porque eu nunca orava perto dele, né? Sim. Vai que ele vai me dizer alguma coisa, né? Então não vou orar. Daí eu fiquei 1 ano e meio lá. Aí lá, daqueles 2 anos que eu fiquei lá, Deus me usou muito. Porque, na verdade, o Valmir nunca me contrariou a nada. E daí, quando eu cheguei lá, os próprios pessoal da fazenda perguntaram quem era eu, para ele. Aí ele disse, minha esposa é crente. Aí ele disse, trouxe ela pra cá, cara, aqui não tem igreja pra ela ir. Esse cara assim, né? Sim. Daí, eu fiquei todo aquele tempo lá, Deus fez uma obra muito linda. Foi onde eu contei da menina, né? Sim. Que Jesus ressuscitou a menina da morte, né? E eu fui indo, orando. Umas vezes ele contrariava, outras vezes ele não. Outra vez ele ficava bem, outra vez ele não ficava. E a gente foi levando, né? E eu me baseei muito numa palavra que tem no provérbio, irmã Felícia. O provérbio 14, que diz que toda mulher sabe edificar a casa. É verdade. Mas a tola edifica. E eu não queria ser tola. Eu disse, não, eu sou uma tola mulher de Deus. derruba, né? Eu disse, eu não quero ser tola, eu quero ser uma mulher sábia e eu vou ganhar meu esposo Jesus. E daí a gente foi para São Francisco de Paulo, fiquei 1 ano e meio lá e voltemos para Porto Alegre de novo. Fechou as portas lá, graças a Deus, tanto que eu orei e voltamos de novo. Aí chegou aqui, né, direto para a igreja. Já foi para Tijuca de novo. Já foi para Tijuca de novo. Já foi para Tijuca. Aí as irmãs apavoradas, mas mãe Lúcia, tu tá crente ainda? Todo mundo achou ele desviar, né? Sim. Você é apavorada, chegar lá do mesmo jeito, a pessoa do jeito que foi voltou, né? Sim, né? Mas como? Como, meu Deus? Sem participar da ceia esse 1 ano e meio que eu fiquei lá. Não tinha ceia, não tinha igreja. Não tinha como ir na igreja. Daí tinha um radinho. Eu escutava, fazia culto nos radinhos, né? As gurias cantavam, a gente fazia cultinho, era assim que a gente vivia. E eu já tinha a Ivanir. E já tinha a terceira. Eu já tinha a terceira. A Ivanir, depois de 1 ano que eu
fiquei crente, eu ganhei Ivanir. Sim. Já tava na igreja. Daí a gente voltou, continuamos a servir a Jesus e ele não queria. E daí naquele meio tempo ele se aborreceu, foi para um bailão, né? Mas eu não vou ficar aqui, né, sozinho. Porque aí eu ia para os cultos, ele ficava, né? Ele ficava sozinho em casa. Ficava sozinho em casa. Mas eu não estou dizendo para as irmãs fazer isso, né? Né? As irmãs têm que, se vai, fica orando, né? Fica orando para que Deus possa salvar. A minha esperança era a salvação dele, né? Sim, com certeza. E muita gente disseram para mim, não, ele não vai ser crente. Ele não vai ser crente. Olha só. Mas aí Deus falou muito comigo. Deus falava comigo. Não, se tu perseverar, eu vou salvar. Mas Deus nunca dizia para mim quando, nem que hora, nem que momento. Às vezes eu chegava em casa e os irmãos profetizavam para mim e dizia, Deus tem uma grande obra na tua casa. Eu baixo, eu chego em casa e meu marido tá crente. Olha a cabeça, né? Sim, que deve A gente ser quer pra convertido, ontem, né? Aquela ansiedade. Sim, E a gente fica tão ansiosa, irmãs, que a gente quer que aconteça. Mas claro. Que alguém diga uma palavra para ti. Como é que tu vai suportar uma pessoa não crente? Como é que tu vai fazer? Como é que é? Para mim era muito difícil. Sim, eu acredito. Né? Para mim era muito difícil. E para as gurias também, né? Daí no momento que a gente veio embora de lá, eu comecei a fazer oração em casa. Daí eu orava em casa. Nós ganhamos um vizinho do lado que morava perto da minha casa. A gente orava. Mas era interessante porque ele não gostava que a gente orasse em casa, né? Não podia orar. E um dia ele chegou do serviço e nós estávamos tudo orando. Aí quando as irmãs saíram lá, perguntaram, que essa oração? Não é por mim, né? Ele disse, vocês não estão orando por mim, né? Por causa que eu não preciso, sou uma pessoa boa, trabalhadeira, e eu não preciso que vocês orem por mim. E eu... Não é. Imagina que não. Fica tranquilo. Fica bem tranquilo. Mas era a coisa mais certa, minha filha. O Valmir, o dia que nós ia orar, parece que lá no serviço o diabo dizia, vai pra casa. Olha, ele chegava. E eu me cuidava. Disse, bom, hoje ele vai vir no horário. Quando eu menos esperava, ele chegava. Meu Deus. Aí um dia ele disse que não queria mais que nós orássemos. Não quero mais ficar em casa, porque vocês já estão na igreja, vocês já estão orando, e que tanto vocês oram. Tá, meu bem, tá bom. Não vou orar mais. Mas ele saía para ir para o serviço e eu saía para a congregação para orar. Aí disse para as irmãs, né, que estavam orando comigo, que eu não ia orar mais, porque o Valmir não queria. E eu não podia mais orar em casa, né? Sim. Aí eu comecei a orar na igreja, fui para a igreja. Claro. Comecei a morar. Mas nesse meio tempo que a gente começou a orar em casa, Jesus batizou a Ivane com o Espírito Santo. Olha que lindo, né? A Ivane foi batizada com o Espírito Santo dentro da nossa casa. Que idade ela tinha, irmã? Ela tinha 9 anos. Olha só que fofa, né? Ela chegou do colégio, nós estávamos orando, e aí ela fica a mochilinha nas costas, ela largou a mochilinha dela assim, em cima do balcão e entrou. Quando ela entrou, o Espírito Santo, ela começou a falar vazio na porta. Olha só que coisa mais lindinha. Aí as duas foram batizadas com o Espírito Santo novinha. A Ivanice tinha 10 anos. Olha só, e a Ivanice também, eu tive o privilégio, eu abracei ela e ela foi batizada com o Espírito Santo. Olha que maravilha, que bênção. Então, servir a Deus é muito bom, né? Como eu falei, isso é maravilhoso. Com marido crente ou sem marido crente. A perseverança para nós ganhar nosso esposo para Jesus é nós perseverar. E nós tem que ter um jogo de cintura, né? Eu sei que tem mulher que embravece. Não, eu não vou passar as tuas roupas, não vou lavar as tuas roupas. Não, eu fazia tudo que era devido, que eu tinha que fazer. Tinha que fazer, né? Como esposa, né? Isso. Aqueles lenços que eu passava, que eu tinha pavor daqueles lenços. Olha. Tinha pavor daqueles lenços, aquele chapéu, aquelas bombachas, meu Deus do céu. Ele adorava, né? Aí eu chorava em cima daqueles lenços e disse, um dia Jesus vai ser trocado por uma gravata desse lenço, Senhor. Porque eu não aguento mais. E aqueles lenços dele tinha que ser bem passadinho, né? Sim, tem que ser impecável, né? Não, impecável aqueles lenços. Sempre foi muito caprichoso, né? Sim. Mas Deus me deu vitória, assim, ó, poderosa. E todos esses anos. Daí eu ganhei um convite para mim ir para o Uruguai, em Las Toscas.
com a Késia, nesse meio tempo, que ele não sim. era crente, né? E daí eu ganhei um convite, as gurias eram tudo solteiras, tudo jovenzinha ainda. E eu ganhei um convite, a Késia queria ir no campo missionário, mas Deus falou com ela, tinha que levar eu. E ela levou, eu fui com ela. E aí naquele meio tempo que eu fui, ali Deus começou a quebrar uma barreira. Daí eu conversei com ele, que eu ia para Las Fossas com a Késia, né, para o Uruguai, eu ia ficar lá 10 dias. E se ele ficava com as gurias, né? Não tem problema, vai. Mas todo aquele tempo eu fiz tudo, né? Fiz pão, deixei pão pronto, deixei tudo arrumado. Sim, deixou tudo arrumadinho, né? Para não dar problema, né? Sim. Daí, fiquemos os 10 dias lá. Quando eu cheguei do Uruguai, eu já senti algo diferente nele. Sim. Mas ele continuava no salão de baile, né? Sim. Porque ele era lá da associação dos moradores da Vila de Tijuca lá. Mas ele mudou muito. Aí ali Deus começou a quebrar aquela brabeza, porque ele era muito bravo, né? Aí Deus começou a quebrar, começou a fazer algo. Mas ainda levou muitos anos. Sim. Muitos anos. Daí, nesse meio tempo, eu casei a Ivanice, ele não era crente. Aí casou a Ivane, ele também não era. Daí, quando a Ivanice estava se aprontando para casar, ele aceitou Jesus. Naquele ano ele aceitou Jesus. Foi naquele ano. No ano que a Ivanice casou. A Ivani casou. Dupla festa. Que bênção. Mas aí como é que foi assim? Ele chegou e dizer, hoje eu vou no culto contigo? Não. Como é que foi esse aceitar a Jesus, vir pro Senhor? Como é que aconteceu isso? Eu vou lhe contar como é que foi. Que a gente quer saber, né? Claro. Como é que foi? Ele deu um alvoroço lá no salão, onde ele estava. E eu acho que meio quiseram brigar, porque ele chegou em casa, era 1h da manhã, mas ele não me falou nada. Ele chegou, tomou banho, deitou quietinho e não falou nada. E eu também não perguntei, o que houve? Sim. Daí ele tinha bronquite asmática. E quando foi em julho, essa serração, que ele tem problema de bronquite, né? Sim. Aí uma noite ele se atacou da bronquite, ficou muito mal. E aí nós chamamos o Felipe vai para o hospital de Alvorada. E ele começou a gritar e dizer que ia morrer. Eu vou morrer. Mas ele não tinha me dito que ele tinha saído do baile. Ali já era um processo de Deus. Sim, entendi. Né? Daí, quando chegou na metade do caminho, ele se apagou. Aí, radicalmente, ele morreu. E aí eu comecei a orar, eu via no banco de trás, né? E comecei a orar e dizer, Jesus, não deixe meu marido morrer. Eu já comecei a gritar, né? Com meu grito mesmo, né? Sim. Eu dizia, Jesus, são 20 e poucos anos de oração, Jesus. Liberta meu esposo, me dá de volta. Ele tem que te aceitar. Não deixa eu morrer sem aceitar de novo. Não deixa morrer, não deixa, Jesus. Aí entreguemos ele lá para os médicos, dentro de 20 minutos nos chamaram. E disseram que eles fizeram aquele procedimento, né? Sim. Daí ele voltou, ele ficou 9 dias no hospital. Daí lá no hospital, o Zeca, que na verdade ele é fruto do Zeca, né? O Zeca que só foi o Zeca? Daí o Zeca disse, não, mas eu vou com vocês lá no hospital e vou falar de Jesus pro seu Valmir. Sai, então tá. Daí nós fomos, ali no hospital de Alvorada tinha eu não sei se tu lembra que tinha uma árvore grande lá dentro. Não está teu tempo. Não. Tinha uma árvore bem grande. Embaixo daquela árvore ali, nós oramos por ele. Daí o Zeca falou, Jesus para ele, mas não disse nem que ia, nem que não. Ficou quieto. Daí a gente foi embora e ele ficou 9 dias no hospital. Daí nos 9 dias, ele foi embora para casa. E daí ele chegou, de tardezinha, deitou, e era uma terça-feira, né? E aí eu disse pra ele que as coisas dele estavam tudo arrumadinha ali, que nós ia pro culto. E aí ele levantou da cama e disse, mas eu vou junto. Meu Deus. Olha só. Eu vou junto. E aí eu fui na cozinha, contei pras gurias, teu pai é pra igreja. E elas batiam palmas, jogavam no chão, guria. Só fizeram a festa. Fizeram festa. E bem como o Espírito Santo tinha me dito, o dia que teu esposo aceitar Jesus, as meninas vão fazer uma festa. E elas fizeram. Baixinho pra mim, não vê, né? E se jogaram no chão de faceira, que o pai tinha aceitado, ia pra igreja, Daí ele chegou na igreja e aceitou Jesus. Olha só.
Aham, a partir daquele dia em diante ele aceitou Jesus e foi pra frente, tinha uns irmãos pregando lá. Até um irmão, eu não lembro do irmão agora, que naquela noite estava naquele culto. E ele começou a falar de Jesus. E foi falando e ele abriu o coração. Abriu o coração. E foi pra frente. Nossa. Já foi pra frente diferente. Sim, Né? porque a irmã Já era disse um que já tinha uma processo, né? mudança, né? Já tinha, mesmo. aham. E aí, quem ficou emocionado foi eu. Porque custou muito me... Nossa, imagino. Caía a ficha que ele tinha, Ai, ele meu era Deus. crente. Não, isso é verdade. Eu dizia, não pode. Tantos anos. 23 anos depois. Né? Imagina. E eu pedia muito, Jesus, eu quero meu marido de volta. Porque a gente, quando esposa, a gente é diferente. Sim, quando a sim. gente é cristã. Por isso que ali no livro de Coríntios fala, né? Que a gente não sabe se o marido vai ser crente, né? Sim, Coríntios 7, ali, que fala sobre o casamento. sim. E eu dizia, mas meu Deus, mas como é que ia agora ficar do lado de um crente, né? Agora é diferente, né? Agora mudou, né? Agora mudou. E a partir daquele dia, mas foi muito interessante, porque daí no domingo, ele já estava na beirada da mesa, com todos os filhos, falando de Jesus, Meu Deus. falando, Olha conversando, como se ele tivesse crente há muito tempo. Olha só, né? Aham, Que coisa, sentado na né? beirada da mesa. Eu parece que eu vejo aquela cena assim. Meu E aí, quando ele entrava na igreja, toda vez que ele entrava na igreja, eu chorava. Aham. Todas as vezes. Porque ele entrava, parecia um soldado, né? Sim. Assim, muito bem postado, assim, com força. Sim. Tu dizendo Meu que Deus, mas não é orgulho, mais meu Deus. aquele goipeco que tava aqui. Largou o lenço e botou a gravata. É o que Jesus faz. Aí né? lá no baile, quando ele saiu a última vez do baile, ele conta que Deus disse assim pra ele, ó, pega as tuas coisas e vai embora. Ele E ouviu aí a ele voz de disse, Deus. Aham, dentro do baile. Meu Deus. E aí ele disse, o que que tem uma coisa falando comigo? Disse que foi 3 vezes. Olha. Pega as tuas coisas e vai embora. As coisas dele era a faca, Sim, que ele sim. tinha, que ele usava, e o chapéu. Aquele chapéu é intocável, né? Ninguém mexia naquele chapéu dele. Deus o livre. Deus o livre. Daí ele disse que pegou, quando ele saiu na rua, ele pegou o chapéu, ele voltou pra cima e disse, nunca mais vocês me pegam. Nossa. Olha só. E nunca mais ele voltou lá. Meu Deus. Gente. É uma E como é- transformação. E depois de tudo isso, em algum momento esses amigos procuraram por ele, perguntar o que aconteceu, tava sempre gente, né? Tem, sabe como é que é os amigos, né? Quantos anos nos bailes, quantos anos, né? Eles ficaram apavorados? É? Eles ficaram apavorados. Mas como? Como tu fez isso? Como é que tu fez isso? Tu tá na igreja da tua mulher? Todos esses anos que tu ficou longe? Sim. Eles até meio tentaram, mas ele, não E quero mais. imagina na Entendeu? igreja também, né? Que Ai, já a igreja foi uma acompanhava a festa que Imagina não a foi. Até hoje. Coisa eu- mais linda. Ah, Sim. ah, até hoje ele é a relíquia da porta. Claro, ele é. E chegar na Tijuca e ele não tá na porta, não. Ah, é verdade. Sempre Acho ali, estranho, né? né? Sempre Ele ali. ama, irmão, ele ama aquela porta, ele ama Aham, o faz com amor, né? Aham, ele ama orar, ele ora, ele passa, às vezes ele passa a noite orando. Eu procuro ele por ele na cama, tá orando. Tá orando. Como ora? Aí de manhã vai orar na igreja. É uma coluna de oração. Vendo Que a, Deus ora- fez uma obra muito linda. a oração que antes de certa forma incomodava, hoje é algo que ele ama tanto fazer. E eu dizia pra ele, lembra, velho, que você tinha pavor. Ai, eu era ignorante mesmo. Né? ele mesmo disse. Ele reconhece, né? Mas eu tava pensando, enquanto a irmã tava falando, o poder que tem a oração, né? Porque, claro que a irmã, desde o princípio, teve entendimento da tua casa, da tua família, mas tu tinha um objetivo. Eu vou orar pela salvação do meu marido. E esse objetivo, e tem situações que a gente passa na vida que elas nos levam para um caminho de oração que talvez, se tivesse tudo bem, se ele já tivesse contigo na igreja, talvez não teria sido tão intenso, tão... E nesse processo, olha só, ter filha batizada com o Espírito Santo, criança. Sim. Hoje tu tem todas elas na igreja, e não só Todas simplesmente na igreja, todas elas são Trabalham. extremamente envolvidas, são E amam líderes, fazer, elas amam amam. trabalhar. Aquilo que Ou elas fazem, seja, elas amam fazer. exatamente, a oração, ela trabalhou na vida do irmão Valmir, depois de 23 anos. Não, o resultado veio, ela já estava trabalhando e estava produzindo um monte de coisa na família já, né? É muito incrível isso. É, exatamente. O que Deus fez foi assim. Às vezes a gente se pega pensando, né? Imagina. Sim. A maneira que Deus trabalhou, a maneira que Deus fez. E ele arrumou as roupas. Aí ele não bota. Ele não bota aquelas roupas. Agarrou, ele trouxou tudo e mandou pra fora pro irmão dele.
Não quero mais saber dessas roupas. Ele não bota essas roupas. Na igreja os irmãos botam. Ele disse, não. Sim. Eu não quero, eu não boto essas roupas. E qual foi a reação da família dele? Não, esse sempre foi muito humilde. Não. Ele ser crente, assim, a família não... Não. Nem a dele, nem a minha. Sim, todo mundo ficou feliz. Todo mundo ficou feliz, graças a Deus. E é interessante, benção, né? Um outro ponto é realmente saber que quem ia fazer a obra era o Senhor, né? Porque às vezes a gente, no ímpeto, a gente quer tanto que aquela pessoa aceite Jesus que a gente começa a querer, às vezes, forçar. Ou, não, eu tenho que... Sim, eu vou botar todo mundo pra orar aqui em casa, mesmo que ele não goste, ele não entende. Mas aí, de repente, tu arruma uma briga. Em vez de ser bênção, acaba virando mais uma pedra de tropeço, né? Então, é difícil esperar, mas é o Senhor que vai fazer no tempo dele, né? Às vezes a gente querer botar muito a nossa mão pode dar problema. É verdade. E a última vez que a gente conversou, eu até contei esse dia aqui no rádio, para as irmãs da Torre de Vigia, né? Que a última conversa forte que a gente teve, que eu nunca tive, assim, conversar alguma coisa na frente das gurias. Eu cuidava muito isso. Sim. A gente sempre conversava em muito silêncio. As gurias não tinham que saber das coisas, né? Sim, claro. Era turmocinha, né? Sim. Então, eu cuidava muito. E quando chegava da igreja também. O que ouviram na igreja ficou lá. Nada de estar falando da vida dos outros de ninguém na mesa, né? Sim. Por isso que hoje eu falo muito para as irmãs. Que a gente tem que cuidar essa parte, né? Isso é verdade. Não falar da casa de Deus, das pessoas da casa de Deus, Exato. Fica quieta, não precisa falar nada, ninguém precisa saber nada, né? E daí ele, eu não sei onde é que eu fiquei, mas me atrapalhei. Mas o meu microfone não me quer. Não, mas irmã Ilusa, porque que nem a irmã diz, né? Muitas vezes o marido não é crente e a gente traz situações, às vezes, que acontecem dentro da igreja. Era isso que eu ia falar pra senhora. E aí imagina o esposo que não é crente e a pessoa trazer situações, né? E em vez de trazer para o Senhor, a gente afasta. Afasta mais. Por isso que a irmã mencionou o texto, né? Que a mulher sábia edifica a casa e ganha o seu marido. E a mulher tola destrói a casa com as próprias mãos, né? Então a irmã teve sabedoria de Deus. Quando seu marido disse, não quero mais oração em casa, o que a senhora fez? Não, orar, vou continuar orando, então eu vou orar na igreja, vou avisar as irmãs, mas meu marido não quer mais a gente orando dentro da igreja, dentro de casa, então vamos orar na igreja, né? Mas a senhora mesmo disse que em alguns momentos a senhora começou a ver as coisas mudando, as atitudes dele mudando, né? Até o dia que ele disse, eu vou para a igreja. Mas Deus falou com ele. Do jeito dele. Ele foi assim, ele quis. Sim, ele. Que naquele tempo, porque eu lembro que ele se converteu dia 9 de junho. E eu embebeci comigo mesmo. E eu disse, eu não vou orar mais. A senhora que eu fiquei 30 dias sem orar por ele. Olha. 30 dias, não vou orar mais. Parece que quanto mais a gente ora, pior. Fiquei 30 dias sem orar por ele. Quando eu comecei a orar por ele de novo, ele veio. Eu até procurei aqui a referência, não me veio à memória agora, talvez a irmã Felícia vai lembrar. Quando a palavra fala sobre a mulher que não tem um marido que serve a Jesus, que seja o comportamento dela, que seja o que atraia ele para Cristo. Porque às vezes a gente pensa que é pelo muito falar, né? Aí às vezes o marido chega e tu já começa com a palavra, porque se tu não aceitar Jesus, porque tu vai isso. E às vezes isso vai criando um bloqueio maior ainda. E cria até uma aversão, porque às vezes a gente pensa que é pelo nosso muito falar. Mas o nosso muito falar tem que ser o que tu fez, diante de Deus, porque daí a obra é do Espírito Santo, não é a gente que convence, né? É o Espírito Santo. Então a palavra, eu não lembrei a referência agora, mas me veio como a palavra ela é tão perfeita e a gente vê puramente o exemplo na tua vida do quanto o teu comportamento com ele, sendo fiel a Jesus, crendo, mas o teu comportamento com ele foi importante para que na tua vida tu pudesse, através das tuas atitudes, tu falou que tu te preocupava em não deixar nada na reta para ele. Não, a casa tava ok, o lencinho tava ok, tu tava te dedicando para fazer tudo para ele. Ele não tinha nada, com certeza, assim, para reclamar de ti. E o dia que o Espírito Santo fez a obra foi completa. Então, a palavra realmente é perfeita mesmo. Se a gente aprender a viver ela, né? Tem que saber viver. E também no livro de... Aqui... Também que eu me baseei muito nessa palavra, em 1 Coríntios 7:12.
parece que é 7:13. Se alguém tem marido descrente... Essa aí. Isso aí. Essa que eu tava procurando. Isso, conserte em habitar com ele, não deixe. E eu trouxe muito essa palavra para minha vida. E na Tijuca nós tinha, eu não sei, a senhora onde eu conheci quando a senhora chegou aqui, o Olavo já tinha falecido. Nós tínhamos um irmão chamado Olavo, que ele foi meu professor em tudo. Tanto ele como a irmã, né? Sim. Tudo ele me ensinava, tudo ele me explicava. E essa palavra ele deu para mim. Eu guardei no meu coração. Que eu deveria ser assim. Isso é uma bênção quando tem pessoas para te discipular e para te instruir em como agir nessas situações, né? Então, muitas vezes, que nem as pessoas estavam dizendo, chega e diz, se não for pro culto, porque tu vai pro inferno, porque aí começa a amaldiçoar a própria casa, e, né, às vezes vai pra igreja, e tem mulheres, às vezes, por causa da igreja, né, não deixam as coisas em casa sem fazer, não limpam a casa, não cuidam da roupa do esposo, deixam as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma, né, por causa de igreja, por causa de compromisso da igreja, né? E não é assim. A irmã foi viajar, o que a irmã disse? Eu deixei pão pronto, deixei a alimentação pronta, até porque tinha as meninas para se alimentar também, tinha o seu esposo, quer dizer, então ele ficava tranquilo, que sabendo que mesmo que a irmã fosse ficar 10 dias fora, sabia a esposa que ele tinha em casa. Então sabia que ia deixar tudo arrumado, tudo limpinho, tudo ajeitadinho, né? Ia deixar a alimentação pronta. E então a palavra que nós temos para vocês, né? Que o tempo passa rápido, infelizmente, fazer o quê, né? Mas foi muito bom, gente, ouvir a irmã Elúzia, porque assim, ó, é como às vezes eu digo para a Josi, né? E para as gurias, a gente está aqui já, vai fechar 4 anos agora em maio, aqui em Alvorada. Mas a gente nunca teve tempo assim, de sentar com as pessoas para ouvir o testemunho, como é que elas se converteram, como é que aconteceu, como é que foi, né? Esses processos. Né, e ouvir a irmã Elúzia, né, e você que ouviu ela falando, você que não tem um esposo crente, ou você tem alguém na família, irmãs da igreja, compartilha esse podcast, com certeza vai trazer palavras de sabedoria, vai abrir a mente dessas mulheres e um entendimento de que vale a pena orar, vale a pena buscar Deus, né? Como a gente falou, a irmã Elúzia esperou 23 anos pela conversão do esposo, mas ela conseguiu, através da oração, ter as 4 filhas firmes na casa do Senhor, batizadas com o Espírito Santo ainda na infância, casaram na igreja com homens crentes, são servas de Deus, todas elas servem a Deus, os esposos servem a Deus, os netos na casa do Senhor, né? Tão lindo quando a gente vê, tem uma das netas, né, da irmã Elúzia regendo o coral geral, né, da Almada aqui dos jovens, quer dizer, vendo assim como alguém, né, há anos atrás, como a irmã Elúzia aceitou Jesus, conseguiu trazer as filhas para Cristo, esperou em Deus, o seu esposo se converteu, hoje é o primeiro a chegar lá na congregação Tijuca, chega na Tijuca, é o primeiro a abrir a porta, tá na, né, tá 6 horas já tá pronto. Já vai, meu velho, já vou, tem que orar. Então, minha irmã, não perca a fé e tenha sabedoria do Senhor para ganhar o teu esposo, ore a Deus, busque ao Senhor, que com certeza, né, você também vai ter essa alegria de um dia teu esposo entrar dentro da casa do Senhor e aceitar ele como o único e suficiente Salvador. Então, gente, por hoje é só, né? Então, minha gratidão, irmã Elúzia, pela sua vida, será uma bênção para nossas vidas. Lindo, né? testemunho. Lindo seu testemunho mesmo. Josi, muito obrigada. Carol, Maurício, que Deus abençoe a todos e até o próximo podcast, se Deus quiser. Até a próxima. Até a próxima. Amém.